As cápsulas do tempo são uma coisa incrível. As pessoas colocam mensagens, cartas, notas e vários itens nelas. E então elas os enterram por dezenas ou mesmo centenas de anos, para que as pessoas do futuro possam desenterrá-las e lê-las. É muito interessante, não é? Algumas delas são engraçadas, outras evocam nostalgia e outras estão repletas de segredos terríveis. Nesta edição, contaremos a você sobre as 10 cápsulas do tempo mais assustadoras que foram encontradas. Vamos! Número 1. Um apartamento. Em 2010, uma francesa chamada Solange Bogiron morreu no sul da França, aos 91 anos. Quando os executores do testamento começaram a examinar seus antigos registros, descobriram que ela possuía um apartamento em Paris, que ela nunca mencionou ou disse a ninguém sobre. Quando os executores do testamento vieram a este apartamento, eles ficaram surpresos que a sala permaneceu intocada todo esse tempo. Continha muitas pinturas, móveis e outros elementos da vida francesa do início do século XX. Na verdade, todo o apartamento era uma cápsula do tempo, congelada no tempo. Foi revelado que Solange havia herdado o apartamento após a morte de sua avó em 1939. Quando os nazistas entraram no país, Solange deixou seu apartamento e mudou-se de Paris para o sul da França. E desde então, ela continuou pagando as contas. E vale a pena dizer que após sua morte, um dos quadros que se encontrava num apartamento em Paris foi arrematado por 3 milhões de euros. Um troféu de assassino em série. Há algum tempo atrás, um homem acidentalmente tropeçou em uma cápsula do tempo muito estranha enquanto caminhava na floresta. Ele encontrou uma caixa contendo uma câmera, roupas e uma medalha. Inicialmente, ele pensou que o conteúdo da caixa pertencia a alguém, mas depois que essa história se tornou conhecida, as pessoas começaram a supor que a caixa continha pertences de pessoas que foram mortas por um serial killer. Por um tempo, as pessoas presumiram que esse serial killer colecionava os troféus de suas vítimas e os colocava em um só lugar. A polícia iniciou uma investigação sobre o caso e sugeriu que se tratava de objetos comuns que o proprietário colocou em uma caixa e enterrou no mato, como uma espécie de cápsula do tempo. No entanto, a polícia ainda coletou testes de DNA para rastrear um possível criminoso. Mensagem de Einstein. Em 1939, Albert Einstein escreveu uma carta que se tornou parte de uma cápsula do tempo. A cápsula foi enterrada a 15 metros de profundidade em Flushing Meadows, Corona Park, como parte da Feira Mundial de Nova York, que foi realizada no mesmo ano. A cápsula deve ser aberta em 6.939, ou seja, 5.000 anos depois. Em sua carta, ele primeiro observou as realizações notáveis dos cientistas de seu tempo, e então deu uma previsão para o futuro, ou melhor, uma mensagem para a posteridade. Aqui está o que Einstein escreveu: a produção e distribuição de bens de consumo são completamente desorganizadas. Então todo mundo vive com medo de sair do ciclo econômico e sofre com a vontade de comprar tudo. Além disso, pessoas que vivem em países diferentes pelo mesmo motivo se matam em intervalos irregulares. Isso se deve ao fato de que o intelecto e a moral das massas estão em um nível inferior ao intelecto moral daqueles poucos que produzem algo valioso para a sociedade. Você acha que Einstein foi capaz de descrever o mundo hoje com a maior precisão possível? Escreva sua opinião nos comentários. Fita de vídeo de um hospital psiquiátrico. Em 2015, no território de um hospital psiquiátrico abandonado em Indiana, os trabalhadores encontraram uma fita de vídeo deixada por psiquiatras que datava de 1958. Em boa qualidade, foi preservado apenas o final do vídeo, no qual um médico desconhecido dizia a seguinte frase: "Quando os psiquiatras do futuro abrirem esta cápsula do tempo, só eles poderão dizer o quão bem resolvemos os problemas do tratamento."
tratamento. Nesse ponto, o áudio para e um pouco depois começa a tocar novamente. No segundo trecho, os médicos discutem a terapia eletroconvulsiva, um método popular de tratamento de doentes mentais na década de 50, que mais tarde foi severamente criticado. O hospital psiquiátrico, onde a cápsula do tempo foi encontrada, fechou em 92. Os historiadores há muito tentam entender quem eram os psiquiatras da fita de vídeo e o que aconteceu com o resto da gravação de áudio, que provavelmente falava com mais detalhes sobre a eletroconvulsoterapia. No entanto, eles nunca foram capazes de descobrir nada. Uma unha. Em janeiro de 1968, duas grandes empresas japonesas concordaram em estabelecer um projeto para criar uma cápsula do tempo conjunta, que seria apresentada na Feira Mundial no Japão, em 1970. A cápsula do tempo era um bule de várias camadas, que deveria permanecer fechado durante 5.000 anos. A abertura da primeira camada do bule ocorreu em 2000. As camadas restantes serão descobertas em intervalos de 100 anos. O objetivo da cápsula era que as pessoas do futuro pudessem ver como os japoneses viviam no século XX. A cápsula do bule continha vários artefatos japoneses, obras musicais literárias e itens incomuns, como um brinquedo de mola, furos, olhos vidrados e a unha de um sobrevivente do bombardeio nuclear de Hiroshima. Em 1970, apenas 25 anos se passaram e foi um dos estágios finais da guerra. Portanto, essa memória ainda permanecia firme na mente dos japoneses. As unhas humanas são feitas de material de queratina, que não se decompõe. Portanto, a unha que sobreviveu ao bombardeio de uma pessoa deve ser preservada até 6.970, quando será aberta a última camada da cápsula. Os criadores da cápsula acreditam que desta forma, as pessoas do futuro poderão ver e sentir todos os horrores da guerra e nunca repetir esses erros. Depósito seguro. Um usuário do site Major disse que encontrou um estranho cofre na casa de sua avó. Ela não sabia sobre o cofre e não conhecia o código. Eles abriram o cofre com um martelo e descobriram que era uma espécie de cápsula do tempo. A avó deste usuário pensou que foi a sua avó quem deixou este cofre em casa há muitos anos para enviar uma mensagem ao futuro. Lá dentro, eles encontraram uma nota que dizia: "Todos os arrependimentos abandonem vocês que entram aqui." Eles pensaram que poderia ser um aviso, mas continuaram a investigar o conteúdo do cofre de qualquer maneira. Eles conseguiram encontrar uma sacola com material de caligrafia, na qual estava desenhado um caractere chinês com o significado dupla felicidade. Dentro da sacola, eles encontraram uma caneta, uma caixa de plástico, uma pequena bolsa de camurça e uma lamparina a óleo. A avó do usuário estava certa. Eles encontraram fotos antigas de seus avós no cofre. Então, muitos anos atrás, foi sua avó quem deixou esta cápsula do tempo, exatamente como ela esperava. Este cofre está na casa há 4 gerações. Restos mortais da mãe. Em 2016, uma mulher da Carolina do Norte comprou de sua vizinha um freezer usado por apenas $30. Quando ela voltou para casa e abriu, descobriu que haviam restos mortais dentro. Sua vizinha colocou a mãe no freezer, pois, segundo ela, usava o freezer como cápsula do tempo. A cliente disse depois que não via a mãe do vizinho por vários meses. Quando a polícia começou a investigar, a vizinha já havia partido para a Virgínia. Ela disse que foi visitar a mãe em uma casa de repouso, o que era muito estranho, pois ela sabia muito bem que a mãe estava mesmo no freezer da casa ao lado. Uma letra. Em 2016, em Albuquerque, especialistas em explosivos encontraram uma cápsula do tempo datada de 1968, perto de uma escola primária. Os especialistas em bombas pensaram que a cápsula conteria uma carta bonita de uma criança, mas o conteúdo da mensagem era mais assustador do que eles imaginavam. A carta dizia: "Eu vou para a escola Montgomery, que é o antigo nome da escola. Nasci em 1900. Meu
Meu assunto favorito é assustar a polícia. Eu toco violão. Esta é uma prancha com cordas, se você não sabe. Até mais, selvagens. A carta foi assinada com o nome de Greg Jagman. Até agora, ninguém identificou Greg, que escreveu uma mensagem tão estranha e misteriosa para o futuro. Alguns moradores locais dizem que havia um fantasma que tocava violão naquela escola primária, e dizem que foi ele quem escreveu esta carta. Outros acreditam que o menino estava apenas imaginando coisas. Escreva nos comentários qual desses itens você achou mais assustador. Se inscreva no canal e clique no sino para não perder nenhum vídeo. Assista a outros vídeos interessantes do nosso canal. E obrigado por assistir.